Muito bem, moçada. Vamos para a aula mais densa dessa aula 6, que é onde a gente vai fazer o balanceamento de fato e a gente vai esmiuçar tudo que tem para ser esmiuçado. Vamos lá. Bom, na primeira aula a gente viu este exemplo da queima do etanol e a gente reparou que todos os átomos que aparecem nos reagentes também aparecem nos produtos e na mesma quantidade, tá? Então, esse é um princípio que nós estamos seguindo para fazer valer a conservação da massa, né? Bem, e aí a gente chegou neste equacionamento aqui em que estes números têm um nome importante que você deve conhecer. Estes caras se chamam coeficientes, tá? Coeficientes da reação, ou também chamados de coeficientes estequiométricos. Estequiométricos, ó. Então, esses camaradas ditam quanto que você precisa de algo quando você tem uma determinada quantidade do outro. Ou, isso quer dizer, quando você tem um desse, você precisa de 3 desse para fazer a reação. Quando você tem um desse e 3 desse, sempre se formam 2 desse e 3 desse. Entende? Eles atribuem as proporções entre reagentes, entre produtos e etc. Né? Entre tudo. Bom, e aí o nosso princípio para balanceamento será o seguinte. Em um balanceamento, a gente atribui coeficientes. São esses, né? E a finalidade que a gente faz isso é que todo átomo que aparece nos reagentes, também apareça nos produtos na mesmíssima quantidade de vezes. A gente quer garantir que não são criados nem destruídos átomos no processo, tá? Então, esta é a filosofia do balanceamento de uma reação química. Tá bom. Isto posto, só para você saber, os coeficientes são esses números aí que eu já comentei. Existe uma regrinha, não é regra, é um conselho do que você tem que olhar primeiro para não se perder, que é a regrinha do macho, né? Então tente balancear primeiro metais, depois ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Tal a regra do macho. Ela vale a pena de ser decorada à exaustão? Eu acho que não. Acho que essa regrinha é só um caminho assim para você não se perder logo no começo, mas no geral não precisa seguir isso, tá bom? Mas fica aí de comentário. Bom, vamos fazer uma coisa então, porque fazendo você entende melhor do que só ouvindo e imaginando. Balancearemos a seguinte reação. Ela está posta, ela não tem coeficiente nenhum, a gente precisa colocar coeficientes para fazer valer o número de átomos nos reagentes é igual nos produtos. Bom, qual que é o dilema? O dilema é que a gente não conhece os coeficientes e eles são todos interrelacionados. Então, quando você mexe em um, você está afetando o resultado do outro. Como que se lida com um processo desse, que é como se fosse iterativo, né? Ele pode ficar repetindo. A gente chuta inicialmente um primeiro, geralmente a gente coloca um nesse chute, e depois desse chute a gente vê o que se resolve, o que está pronto para continuar, né? O melhor chute é aquele que quando você coloca um em um lugar, várias coisas já ficam resolvidas por extensão. Então eu quero que você olhe comigo como que nossos chutes afetam a nossa possibilidade de continuar. Ó, continuando, veja. Vamos colocar um no primeiro reagente, o hidróxido de alumínio, AlOH3. Quando a gente coloca um nele, a gente fixou as seguintes quantidades só a respeito dele. A gente sabe que haverá um de alumínio, a gente sabe que haverá só em função do hidróxido de alumínio 3 de oxigênio. Lembre-se, é AlOH 3 vezes. Então tem 3 grupos OHs repetidos ali. E existem, gente, 3 de hidrogênio. O que está cravado? O que não muda na esquerda nunca mais, né? A quantidade de alumínio depende só do hidróxido de alumínio, porque aqui não tem alumínio. Então, isso aqui está cravado. A quantidade de oxigênio, aliás, eu vou fazer cravado assim, ó, tipo um tique verde, assim, ó. Isso aqui não muda mais. A quantidade de oxigênios, por exemplo, porém, depende desse, mas depende desse cara aqui também, porque ele também tem oxigênio. Então, esse camarada não está fixado. A gente não sabe quantos oxigênios tem na esquerda ainda, né? A gente não conseguiu fixar isso.
E a quantidade de hidrogênios também depende desse, mas depende desse também. Então a gente não conseguiu fixar os hidrogênios colocando 1 naquele cara. Portanto, a única informação que a gente pode usar com certeza absoluta no lado direito é a quantidade de alumínios. Só ela que a gente pode usar, porque as outras não estão imutáveis ainda, né? Bom, o fato é que essa quantidade de alumínios, onde que você encontra alumínio no lado direito? Você encontra só aqui, você não encontra aqui. Então você pode continuar atribuindo um coeficiente aqui para matar a quantidade de alumínios. Tá? Então, colocando 1 na frente do AlOH3, a gente consegue continuar o balanceamento. A gente olharia o próximo coeficiente, esse aqui, né? E faria os alumínios baterem. É possível balancear a partir dele, portanto? É, mas ainda não é o melhor. Veja que a gente só resolveu um problema. E se a gente colocasse o 1 na frente desse cara, o que a gente teria de informação? Teríamos 2 hidrogênios, teríamos 1 de enxofre e teríamos 4 de oxigênio. O hidrogênio, gente, ele está aqui, mas ele também está aqui. Portanto, esse camarada não está resolvido. A gente não fixou a quantidade de hidrogênios nos reagentes, a gente não sabe ainda. A quantidade de enxofre, porém, só depende desse cara, não tem enxofre aqui. Portanto, enxofre está ok. E a quantidade de oxigênios não está resolvida, a quantidade de oxigênios depende desse cara que a gente ainda não sabe. Portanto, a única informação que a gente tem para continuar lá nos produtos é a quantidade de enxofre. E de fato, se a gente viesse para cá, enxofre só aparece aqui. Portanto, a gente teria a capacidade de atribuir um coeficiente aqui para fazer os enxofres baterem. No entanto, perceba que de novo a gente só resolveu um problema atribuindo aquele coeficiente 1. Ele ainda não é o melhor. Vamos ver o que acontece se a gente colocar o coeficiente 1 nesse camarada aqui. Né? A gente está cravando 2 alumínios, a gente está dizendo que existem 3 enxofres, veja que é SO4 3 vezes, então tem 3 blocos de SO4. E a gente tem 12 oxigênios, 12 oxigênios. Veja que a quantidade de alumínios está resolvida, não tem alumínio aqui. A quantidade de enxofre está resolvida, não tem enxofre aqui, portanto você garante do lado direito 3 enxofres e isso não vai mudar. Mas a quantidade de oxigênios ainda pode mudar, então não está resolvida. O fato é que agora existem 2 elementos que a gente sabe a quantidade e consegue ir lá para os reagentes atribuir coeficiente. A gente consegue resolver o alumínio aqui e consegue resolver o enxofre aqui. Veja que agora a gente quase resolveu tudo. A gente conseguiu muita coisa. Portanto, o coeficiente 1 naquele camarada é bastante vantajoso. Por fim, o que acontece se a gente colocar o coeficiente 1 no H2O? A gente está fixando 2 hidrogênios e está dizendo que tem 1 oxigênio. De fato, a quantidade de hidrogênios está fixa, visto que não há hidrogênio aqui. Portanto, esses 2 hidrogênios está ok. E essa quantidade de oxigênios não está fixa porque tem oxigênio aqui. O problema, e veja como é difícil começar pela água, note que 2 hidrogênios a gente precisa colocar um valor aqui e um valor aqui, porque tem hidrogênio aqui e aqui. E aí, como que faz para garantir 2 hidrogênios do lado esquerdo agora, colocando 2 coeficientes? Então, você não vai saber quais números colocar. Portanto, essa é a pior escolha possível. Colocar 1 na água é a pior escolha. Bom, toda essa falação para te provar que a gente começa colocando 1 no Al2SO4 3, por tentativa mesmo, por ver o que ele fixa. E aqui uma dica minha, dica do professor Bastinho. Geralmente o melhor início é colocar 1 naquela espécie química mais complicada, que tem mais números e mais coisas, porque ela geralmente fixa a quantidade de átomos, de mais átomos possíveis, né? Bom, gente, se a gente colocou 1 aqui, de novo, você já sabe, a gente tem... Opa, aqui é o gabarito, né? A gente tem 2 de alumínio e a gente tem 3 de enxofre fixados. E agora a gente precisa ir lá para o lado esquerdo garantir 2 de alumínio e 3 de enxofre. O que a gente faz, portanto? Nesse camarada, a gente atribui um coeficiente para dizer que tem 2 de alumínio. Então, a gente coloca 2 aqui, para colocar 2 estruturas de AlOH3. 2 vezes AlOH3 tem 2 de alumínio.
Então, beleza, alumínio está resolvido. E para ter 3 de enxofre, a gente coloca 3 na frente do H2SO4 para ter 3 de enxofre aqui, tá? Então, ó, pronto, é assim que fica. E agora, veja que legal, a gente tem, vamos fazer por partes, ó, 2 de alumínio na esquerda, 2 de alumínio na direita. Você consegue perceber que são 2 de alumínio aqui? Você tem que conseguir fazer isso, tá? Se você está se batendo, tem aulas anteriores que a gente faz isso mais passo a passo. Tem 3 de enxofre na esquerda e 3 de enxofre na direita. Você consegue verificar esse 3 aqui, e aqui é 1 de SO4, 3. Então tem 3 de SO4 repetidas, né? Então SO4, SO4, SO4 tem 3 enxofres. Bom, temos 12 hidrogênios na esquerda e isso já está fixado, né? Perceba que a gente resolveu os reagentes já. E quanto que tem na direita? A gente tem uma quantidade que a gente não sabe, que a gente precisa atribuir esse número aqui, né? Então a gente não sabe quanto hidrogênio ainda. A gente tem 18 de oxigênio na esquerda e na direita a gente já tem 12 que vem daqui, ó. 12 que vem daqui, mais uma quantidade que vem daqui e a gente não sabe. Ou seja, a gente precisa balancear o hidrogênio e o oxigênio. Gente, se você colocar o número 6 na frente do H2O, você garante os 12 hidrogênios para matar aqui, e garante mais 6 oxigênios para matar com esse 18 aqui. Portanto, o coeficiente que faltava era 6. E agora sim, temos uma reação completamente balanceada. Tá bom? É assim que se faz balanceamento e esse é o passo a passo. Você fica batendo a quantidade de átomos. Tudo certo, então? Gente, o balanceamento é 2, 3, 1, 6. Joia? Eu volto com mais exemplos resolvidos, só que aí a gente resolve um pouquinho mais rápido, tá? Forte abraço, espero ter explicado com a calma e elucidando os pontos suficientemente bem, tá? Até logo!